Olá, meninas, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia nós estamos aqui nesse estudo Sementes da Primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. Hoje é o penúltimo dia desse estudo, dia 39. Nesta jornada nós aprendemos bastante e estamos agora revisando tudo que nós aprendemos. Então vamos juntas? Devocional Plantando e Cuidando do Seu Jardim, a semente da verdade. Como sempre, o devocional nos pede para lermos Efésios, né? Então, hoje, amadas, a leitura será um pouco mais extensa, porque nós iremos ler Efésios 5 e 6. Mas, amadas, tenha um pouquinho de paciência. Vamos ler juntas enquanto você está aí fazendo o seu serviço, ou então fazendo o seu devocional junto comigo. Medite, ouça a palavra do Senhor. É sempre bom ouvir a palavra de Deus. E o devocional diz assim: peça ao Senhor para ajudá-la a ver e ouvir o que Ele está lhe dizendo nesses capítulos de uma maneira mais nova e profunda. Então, amadas, cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor, uma mensagem nova chega ao nosso coração. O mesmo versículo ele fala de várias formas. A palavra do Senhor ela é viva. Então, por mais que nós já aprendemos essas palavras, esses capítulos no começo da jornada, mas é sempre bom revisar, amadas, porque sempre tem algo a mais para guardarmos no nosso coração. Então, enquanto você faz aí os seus trabalhos, nos seus dia a dia, ou enquanto você faz esse devocional comigo, ouça a palavra do Senhor. Como sempre, estou lendo aqui na versão nova linguagem de hoje, que é uma versão mais fácil de entender. Então, medita em cada palavra. Depois, quando você tiver um tempo, pega a sua Bíblia na versão que você tem e compare as duas versões. Olha como Deus nos ensina e como nós aprendemos a olhar a palavra do Senhor de uma maneira mais clara. Amém? Para que nós venhamos absorver o melhor desse estudo, o melhor da palavra de Deus. Então vamos lá? Vocês estão preparadas aí, amadas? Eu estou preparada aqui também. Então vamos lá. Efésios 5, tá bom? Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso, não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus, fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora vocês pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Em qualquer coisa quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, como sábios, mas como sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais.
cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, e os dois tornam-se uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aleluia. Esse é o capítulo 5, né, de Efésios. Agora nós vamos para o capítulo 6. Então vamos lá, amadas. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e sua mãe. Por isso é certo, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva por muito tempo na terra. Pais, não trate seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeça com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. Não obedeçam seus donos só quando eles estão vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembre-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos. Tratem os seus escravos também com respeito e pare de ameaçá-los com castigos. Lembre-se que vocês, lembre-se que vocês e seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que Deus dá a vocês, para que fiquem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam a couraça da justiça e calcem como os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada de Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem
E orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tíquico, o nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês para que ele conte tudo conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com a informação que ele vai dar. Que Deus Pai, que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor, com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém? Esse foi o capítulo 6 de Efésios, né? Então nós temos que meditar na palavra, né? Estamos aqui revisando a palavra que nós já aprendemos no começo desse devocional. E para plantar essa semente, que no nosso devocional diz assim: escolha o seu próprio versículo de hoje, de Efésios 5 e 6. Escolha em que você realmente gostaria de continuar a florescer em seu coração. E então medite sobre ele ou até memorize. Então, amadas, medite sobre esta palavra, medite sobre esses capítulos. Deixa o Espírito Santo falar mais aí no teu coração e floresça. Floresça naquilo que o Espírito Santo tocar aí em você. Floresça, porque Deus quer te fazer crescer uma semente forte, bonita, vistosa, né, com muitos frutos. Amém? Regue a semente. Como você pode aplicar o que leu hoje em Efésios 5, 6? Que verdades você vê produzindo fruto de justiça em sua vida? Abençoe alguém e dê glórias a Deus. Envie um texto ou um e-mail para um amigo para compartilhar como o Senhor tem encorajado você. O fruto dessa semente? Qual é a decisão de mudança de hoje? Então, o que você decidiu mudar em sua vida hoje? Então, deixa a palavra de Deus te moldar, deixa a palavra do Senhor te direcionar naquilo que precisa ser mudado, transformado e meditado, né? Medite nessa palavra. Encerre em oração. Peça ao Senhor para dar vida a tudo que foi semeado hoje em seu coração, tá bom? Amadas, eu vou ficando por aqui. Vou ficar meditando aqui nesses capítulos de Efésios 5 e 6. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aí no teu coração, assim como ele está falando aqui no meu. Tá bom, minhas amadas? Eu te espero amanhã no nosso último dia dessa jornada de 40 dias, tá bom? Te espero no próximo áudio. Fica com esse Deus maravilhoso.